Bem-vindos a mais um shiur na nossa série, a Biblioteca Judaica. Para quem lembra, da última vez, discutimos as mitzvot de Rabbanan, as mitzvot rabínicas, a autoridade dos nossos sábios durante as gerações de determinar novas mitzvot, novas leis. Explicamos qual a diferença entre essa autoridade e uma reforma. Lembram? Concordam? Aliás, concordam é uma ótima pergunta. Vocês já perceberam que judeus raramente concordam? Em quase tudo na nossa religião podemos achar discussões. Esses comem arroz em Pesach e aqueles não comem. Aqueles, por sua vez, ficam em pé no Kadesh enquanto esses sentam. Como é que é isso? Será que sempre foi assim? Por que judeus discutem tanto? Será que é bom discutir? Será que é mal discutir? Venham comigo, vamos descobrir mais um pedacinho da nossa história, mais um pedacinho da nossa Torá. Então vamos lá. Realmente, Yehudim discutem bastante. Raramente você vai encontrar dois judeus que de forma muito fácil vão concordar. Talvez porque eles se importam muito com as decisões e com a forma de praticar a sua emuná, a sua fé e o seu judaísmo. De forma geral, temos que ser sinceros. O geral do judaísmo não é discutível. Todo mundo coloca o tefilim preto e quadrado. Talvez tenha uma diferença se eu vou botar a ordem das parshiyot, a ordem dos pergaminhos, como Rashi ou como Rabbeinu Tam. Todo mundo faz Pesach. Se eu vou comer arroz ou não vou comer arroz, se a gente olhar isso no espectro mais geral, é um detalhe relativamente pequeno. Mas ainda assim, as discussões são muitas. E às vezes isso afeta a nossa credibilidade. Se a Torá veio do céu, a Torá veio de Hashem, como é possível que temos tantas discussões, tantas diferenças? Precisamos pensar, e para pensar, temos que analisar a nossa história. Um ponto que poucas pessoas conhecem é que não sempre foi assim. Durante quase 1.300 anos, o povo judeu não teve discussões. Parece curioso, né? Como assim não teve discussões? Vamos explicar isso melhor. Mas antes, temos que fazer uma pergunta muito básica. Será que é bom discutir? Será que as discussões, as discórdias, são algo positivo ou algo negativo? O que vocês acham? Eu acho que depois de pensar sobre essa pergunta, a conclusão geral vai ser a seguinte. Na verdade, depende. Nas discussões temos um lado muito positivo, enquanto temos um lado negativo. Antes de mais nada, vamos entender que estamos falando de pessoas que discutem de forma objetiva e não, Deus nos livre, de forma pessoal ou criando algum tipo de intriga e ódio entre os lados. Mas mais do que isso, o lado bom da discussão é que quando duas pessoas podem expressar ideias diferentes, opiniões diferentes, visões diferentes, antes de mais nada, a nossa lei, ou o que quer que seja, fica muito mais esclarecida, fica muito mais clara, porque não é automático, de acordo com uma visão só, sim vários e vários aspectos são revelados. Por outro lado, a discussão e a discórdia ela pode ter um lado muito negativo. Quando um povo começa a viver de formas diferentes e ter costumes diferentes, a Torá já não é mais uma Torá só, são várias Torot. E realmente, essas duas partes da discussão, o lado bom, que é o expressar de várias ideias, de várias opiniões, sempre existiu. Desde Moshe Rabbeinu, como a gente discutiu nos últimos shiurim, a Torá foi discutida, a Torá foi trabalhada e a Torá foi estudada em público, num yeshivá, com vários e vários alunos, vários e vários sábios, várias e várias opiniões. Porém, o que mudou foi a forma de decidir. A forma que, no final das contas, tornou a Torá em uma Torá só, e a partir de um certo ponto, isso mudou. Isso deixou de existir. O que realmente aconteceu? Durante 1.300 anos, o povo judeu ele estava unificado num corpo só, que ele era responsável por definir a Halachá para todo o Am Israel. Esse corpo chamava-se o Sanedrin, o Supremo Tribunal, como falamos bastante. Todas as ideias eram expressadas, todas as ideias eram ditas, todas as ideias eram faladas, mas no final das contas, tinha que se tomar uma decisão. Qual seria a Halachá, qual seria a lei prática para todo o povo judeu? E durante 1.300 anos essa forma ideal conseguiu ser mantida. Por volta do ano zero, o começo da Era Comum, isso se tornou muito mais difícil. Com a invasão dos romanos à terra de Israel e a opressão deles e a perseguição deles contra o estudo da Torá, o povo judeu já não tinha mais a liberdade nem do estudo, muito menos da definição da Halachá. Isso tornou o encontro entre os sábios e chegar a uma conclusão única uma missão quase impossível. E começaram a surgir as discussões práticas. Começaram a surgir as machlokot, as divisões. E a partir de então, durante toda a história,
foram desenvolvendo mais e mais e mais discussões, sem ter a capacidade, às vezes, de chegar num ponto único, num ponto central que possa unir o povo inteiro. Gostaria de fazer algumas perguntas para a gente parar e pensar sobre a discussão. Talvez a mais importante delas é o que é uma discussão. Será que quando dois lados discutem, eles estão, na verdade, um falando o certo e outro falando o errado? Quando a gente fala da Torá, isso seria muito drástico. Será que um está falando a verdade, a vontade divina, enquanto o outro não? O outro está errado? O Maharal de Praga, um dos grandes sábios de toda a nossa história, viveu no século XVI, explica que não é bem assim. Vejam comigo. Estão vendo essa bola? Ela é mais vermelha ou ela é mais redonda? Talvez uma pergunta um pouco estranha, né? Mas dentro dessa bola temos dois aspectos. Temos um lado dela ser redonda, por outro lado ela é vermelha. Então o que ela é mais? O que é mais importante nela? O que é mais central? A resposta será depende de quem você pergunta. Se você perguntar a uma estilista, ou um arquiteto, ou alguém que trata do lado estético, o vermelho é muito mais importante do que o fato dela ser redonda. Porém, para um jogador de futebol, o fato dele ser redondo é muito mais central, indiferente da cor da bola. Assim também em muitas e muitas coisas na nossa vida. Existem vários aspectos, existem vários lados, que eles podem ser analisados de diferentes pontos de vista. E assim se deram todas as discussões da Torá, desde Moshe Rabbeinu até os dias de hoje. Diferentes pessoas com diferentes visões analisavam a mesma lei e tentavam aplicar ela na nossa realidade, sendo que cada um tinha um outro ponto de vista. Mas se é assim, o que nós fazemos? Como podemos viver a Halakha? Como podemos viver a Torá? Se existe sempre mais do que uma forma de enxergar. A resposta foi dada pela própria Torá. A Torá define uma regra. Acharei rabim leatot. Devemos definir a Halakha atrás da maioria. Quando temos o maior número de sábios no Sanedrin, que opina de acordo com um dos lados, uma das opiniões, essa será fixada a Halakha para o povo inteiro, para todas as gerações. Por quê? Porque é assim. Fala o Maharal de Praga, quando a maioria dos sábios do povo consegue enxergar um ponto de vista, um lado da história de uma forma mais clara, quer dizer que esse lado ele é mais compatível, ele é mais presente na nossa realidade. Não necessariamente quer dizer que ele é mais verdade do que o outro. Cada um está expressando um aspecto. Mas no final das contas, ele é que vai nos trazer na nossa realidade mais próximos de Hashem. Um exemplo muito curioso sobre isso são as machlokot entre Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Hillel e Beit Shammai eram duas grandes escolas que durante toda a Torá oral eles discutem várias e várias vezes. Na maioria das vezes, a Halakha, a lei é definida como Beit Hillel. Porém, é curioso saber que Leatid Lavo, no futuro, em outras eras, a Gemara nos diz, o Talmud nos diz, que a Halakha será definida como Beit Shammai. A Halakha vai mudar? A verdade vai deixar de ser uma e passar a ser outra? Não. O que vai mudar vai ser a realidade. Na realidade onde vivemos hoje, Beit Hillel é a forma correta de nos aproximarmos de Hashem. É a forma correta de nos conduzirmos e sermos pessoas melhores. Porém, numa realidade mais avançada, talvez, numa outra era, a realidade, a Halakha de Beit Shammai, a opinião de Beit Shammai, ela é mais relevante, ela é mais presente. Assim nós continuamos durante todas as gerações. Então, se formos resumir, é o seguinte. As discussões são muito boas, são muito válidas e elas têm que continuar para todo sempre. O que nos falta é a falta de capacidade de definir. A definição, ela realmente foi interrompida. Isso é uma desgraça. Nós rezamos a Hashem todo dia para voltarmos a ter o Sanedrin e podemos decidir uma halakha só para o povo todo. Mas o fato de existirem discussões, o fato de existirem machlokot, isso é muito bom. Isso é muito mevorach. Isso é muito abençoado no nosso povo que leva cada ponto a sério. Fiquem conosco para os próximos shiurim da nossa série também.